Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com formas verbais. Mas antes de nós trabalharmos com formas verbais, a gente precisa entender o que é um verbo. Os verbos, eles indicam uma ação, o verbo também pode indicar um estado, o verbo também pode indicar o fenômeno da natureza. Como assim, professor? Por exemplo, quando eu digo eu construí uma casa, eu tenho aqui uma ação, a ação de construir. Então aqui eu tenho o verbo construir. Eu estou fazendo algo. Quando eu digo assim, João permanece cansado, estou indicando um estado, ou seja, cansado. Na língua portuguesa, quando estudamos análise sintática, aqui eu tenho o sujeito sendo ligado à sua característica, cansado. Então, permanece é um verbo de ligação. Quando o verbo também está dessa forma, choveu a noite inteira. Choveu indica um fenômeno da natureza, amanheceu, nevou. Então os verbos podem indicar isso, tá bom? Então o verbo indica uma ação, indica um estado, o fenômeno da natureza. Muito bem. Quando eu falo em flexão verbal, ou seja, o verbo pode ser modificado, eu posso dizer que o verbo pode ser modificado no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo, nós temos aqui uma certeza. Quando o verbo é conjugado no modo indicativo, eu digo que ele indica uma certeza, algo que eu sei que vai acontecer, ou algo que aconteceu. E aí no modo indicativo nós temos os 6 tempos verbais, o presente, o pretérito perfeito, mais que perfeito, o pretérito imperfeito. Nós temos o futuro, futuro do pretérito, isso no modo indicativo. O modo subjuntivo indica uma hipótese, uma dúvida. E aí a gente tem o presente, o futuro e o pretérito imperfeito do subjuntivo. E também o modo imperativo. O modo imperativo indica uma ordem, um pedido ou um conselho, como a gente pode ver os exemplos aqui, né? Eu construo a casa, modo indicativo. Se João permanecesse em casa, aqui eu tenho o modo subjuntivo, inscreva-se e compartilhe. Modo imperativo é um pedido, uma ordem, um conselho. Muito bem. E aí, quando eu vou para as formas verbais, é uma outra forma de alterar o verbo, e a gente vai ver agora. O que são formas verbais? As formas verbais, elas desempenham um papel semelhante aos substantivos, aos adjetivos, aos advérbios, e sozinhas elas não são capazes de expressar modos e tempos verbais. Ou seja, com as formas nominais eu não consigo ter aí o presente, não tenho o presente do infinitivo, não tenho o presente ou o futuro do gerúndio. Eles são únicos, tá? Eu não tenho tempo verbal nas formas nominais. Não tenho tempo verbal nas formas nominais. Quais são elas? O infinitivo, gerúndio e particípio. Nós falaremos de cada uma delas de forma isolada. Muito bem, o modo infinitivo. O que seria modo infinitivo? O modo infinitivo é a ação em si. A gente poderia dizer que o modo infinitivo é o verbo não conjugado. Como a gente pode ver os exemplos aqui. Ele tem um falar horrível. Ajudar é a melhor forma de gratidão. E rir é o melhor remédio. Então, infinitivo, você pode dizer que é o verbo não conjugado. E aí nós temos 2 tipos de infinitivos. O infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O que seria um infinitivo impessoal? Que não se refere a nenhuma pessoa, por isso que é impessoal. De modo que simplesmente manifesta a ação e algumas vezes pode ter valor de substantivo. Então, um infinitivo impessoal é o verbo não conjugado, que pode ter valor do substantivo. Tá? Uma questão aqui rapidinho. Os verbos, eles são divididos em conjugação, tá? Em conjugações. Nós temos a primeira conjugação, verbos terminados em ar. Verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, e também os verbos terminados em or fazem parte da segunda conjugação. E os verbos da terceira conjugação, os verbos terminados em ir, tá bom? Muito bem. Agora, o infinitivo pessoal. Primeiro, a sua terminação é idêntica à terminação do futuro do subjuntivo. Beleza? Uma forma de identificar o verbo no infinitivo pessoal, ele tem a terminação idêntica ou igual ao do subjuntivo.
sendo empregada principalmente nas orações reduzidas de infinitivo ou flexionadas nas seguintes situações. Primeira situação, quando a intenção for indeterminar o sujeito, ou seja, quando eu não tenho um sujeito definido, eu coloco o verbo de forma pessoal, o infinitivo impessoal. Estou limpando a casa para não me chamarem de preguiçoso. Perceba que chamarem está no futuro do subjuntivo, quando me chamarem, beleza? Muito bem. Segunda situação em que nós podemos ter o infinitivo pessoal. Quando o sujeito da oração estiver explícito, ou seja, aparecendo, quando o sujeito aparece. Se tu não falares agora, vou-me embora. Terceira situação, quando houver sujeito diferente daquela da oração principal. Os professores pediram para os alunos ficarem em silêncio durante a aula. Quem é o sujeito da primeira oração? Os professores. Os professores pediram o quê? Ou pediram para quem? Para os alunos. O que tem os alunos? Ficarem em silêncio durante a aula. E quarta situação, quando apresentar reciprocidade. Ou seja, quando eu pratico com alguém, esse alguém pratica a mesma ação comigo, tá? Recíproco. Ou reflexibilidade da ação. Vem de reflexo. A gente pratica a mesma ação, você e eu, ou duas pessoas praticando a mesma ação. Vimos os adversários agredirem-se verbalmente. Tá bom? Beleza? Tudo bem? O que é verbo infinitivo? Muito bem. Gerúndio. Gerúndio é um dos mais fáceis. É uma ação contínua, tá? Ou seja, uma ação que está em percurso, ou ainda em percurso não, que está em curso, perdão. Ou a ação é prolongada no tempo. Característica principal do gerúndio, os verbos terminando em ando, endo e indo, tá? Falando, bebendo, partindo, cantando, como a gente pode ver aqui. Estava falando pelos cotovelos quando cheguei, acenando disse adeus, passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Os verbos no gerúndio, pessoal, eles são terminados em ando, endo e indo, não pode esquecer isso, ando, endo e indo. Os verbos no particípio são terminados em ar, ir, tá? Essas são as características. Verbos no particípio impessoal, ar, ir. Gerúndio, ando, endo e indo. E por fim, nós temos o particípio. Aqui, isso, particípio. O particípio nada mais é do que o resultado de uma ação. E muitas vezes ele pode representar um adjetivo. Pode ser representado por um adjetivo. Opa! Existem duas formas de usar o verbo no particípio. Duas formas. Nós temos a forma regular e a forma irregular. E o verbo no particípio, não pode esquecer isso, eu utilizo com os verbos auxiliares. Eu coloquei aí na tabelinha para vocês verem quais verbos auxiliares a gente pode usar. A gente pode usar o verbo auxiliar ter e haver para os verbos no particípio regular e os verbos ser e estar para o particípio irregular. Por exemplo, aceitar, ter aceitado ou ser aceito. Beleza? Isentar, ter isentado ou ser isento. Ter matado ou ser morto. Ter soltado, ser solto. Tá? Então, o verbo no particípio, ele é o resultado de uma ação e a gente utiliza os verbos auxiliares na forma no particípio. Aí nós temos a forma regular e irregular. Não pode esquecer isso, tá bom? Espero ter te ajudado a entender um pouquinho sobre as formas nominais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar com seus amigos. Pode me seguir lá, me siga lá nas redes sociais para a gente bater um papo, a gente comentar, você tirar dúvida. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!